tudo bem? Seja muito bem-vindo à Palavra do Especialista. Eu sou a Rafaela Barreto e hoje o nosso convidado é o Leonardo Rosa. Leonardo é administrador, é especialista em controladoria e finanças e também é consultor de empresas. A gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital na pequena indústria. Não é isso, Leonardo? Muito bem-vindo. Rafaela, tudo bem? Obrigado pelo convite, no primeiro momento. E é isso mesmo, vamos conversar um pouquinho sobre transformação digital e os desafios da indústria com relação a esse tema. Acredito que tem bastante coisa interessante para a gente falar. Sim, exatamente. Leonardo, a gente tem vivido a era 4.0 da indústria e isso envolve na implicação tecnológica, basicamente. Só que isso passa para além da parte tecnológica da linha de produção em si. De que maneira você enxerga que essa era da indústria 4.0 está relacionada com a digitalização da indústria, com a transformação da indústria? Bom, eu acredito que, no primeiro momento, né, eu sempre gosto de falar a tecnologia associada à cultura do negócio, né? Hoje a gente tem uma série de tecnologias para ser implementadas. A gente tem milhares de startups sendo surgidas todos os dias, né, no nosso mercado nacional. Nós temos de outros países. Então, a acessibilidade de ferramentas, de tecnologias para ser aplicadas em qualquer tipo de indústria, né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas para fazer. Só que somente isso não é suficiente, né? A gente precisa associar isso à cultura da empresa, em aplicar, em saber como conduzir, em ter equipes preparadas para poder aplicar essas ferramentas, estruturar os processos, né, para poder fazer bom uso delas. Então, eu acho que o conjunto que deve ser utilizado não é só tecnologia, né? A gente tem que falar de tecnologia, de cultura, de processos, de pessoas, né? E saber amarrar muito bem isso para ter sucesso aí no negócio, né? Sim, bem importante esse tópico que você levantou sobre a questão dos processos e também das pessoas fazendo parte, né? Aí é uma peça importante em relação à transformação digital, porque muitas pessoas, quando a gente fala sobre isso, pensam ainda, principalmente nas pequenas indústrias, sobre simplesmente você robotizar a linha de produção. Claro que parte da transformação digital ela tem a ver com você automatizar ao máximo os processos da produção, mas isso perpassa também para outros setores da empresa, no administrativo, e também perpassa por outras coisas, como a cultura do lugar. A transformação digital ela não vem para robotizar os processos, e sim para poder digitalizar e deixar as coisas ainda mais confiáveis e mais rápidas, não é isso? Com certeza, né? Eu acho que muito além da produção, hoje a gente tem a questão da gestão da informação, né? Que a gente precisa para tomar decisão, né? Os gestores precisam cada dia mais ter informação rápida para tomar decisão. E aí é muito importante porque não é só a tecnologia que vai ajudar a informação a chegar em tempo hábil, né? A gente precisa estruturar muito bem que tipo de informação que o gestor precisa e como ele vai fazer a captura dessas informações através da ferramenta adequada, através do processo bem estruturado, através de uma equipe bem preparada, né, para ele poder organizar aquilo para tomar a decisão em tempo hábil, né? Então, assim, a gente vive num mundo rápido, precisa tomar decisões rápidas, e para isso a gente precisa ter informação de qualidade na ponta do lápis, né? Hoje, na frente da tela do computador ou do celular, enfim, que a gente fala, né? E o que muito empresário se engana, né, é que apenas a tecnologia vai ajudar, né? É só contratar isso daqui, é só ter um sistema, é só ter uma aplicação, é só comprar isso que vai dar certo, né? E não é bem assim que a gente vê na prática. Eu acho que muito além da tecnologia é a questão da cultura, né, empresarial em que existe valor, né, em querer ter aquela informação, em querer usar uma ferramenta que às vezes nem é a mais moderna, né, mas que tem ali o que ele precisa para conseguir ter aquela informação, né,
e que a equipe esteja engajada em trazer essas informações para ele e estruturar os processos para conseguir tomar essas decisões, né? Leonardo, a sua experiência, ela tem uma bagagem grande com empresas familiares e principalmente em pequenos negócios, empresas familiares, a gente vê ainda a realidade de muitas coisas organizadas na cabeça, processos não tão bem definidos ou não registrados em determinado lugar adequado, muitas coisas ainda sendo gerenciadas pelo papel e isso ocasiona diversos erros, dificuldades na produção, enfim, diversos desafios. O que você acha que seja dos principais desafios para o gestor que quer hoje trazer essa transformação digital para dentro da sua empresa, ainda que seja uma empresa pequena? Muito legal essa pergunta, né? Na verdade, acho que a minha experiência já de quase 15 anos, né, de consultoria empresarial, e aí eu não carrego só uma experiência de empresas familiares, mas eu venho de Big Four, tenho uma experiência grande aí, trabalhei na Price, né, por bastante tempo. Então eu tenho essa experiência de ver como que é na indústria grande, né, que fatura bilhões, e na indústria familiar, que tem ali um modelo de negócio pequeno, que está em crescimento, né, que está se avançando para um crescimento. E, sinceramente, eu acho que os desafios têm bastante semelhança, né? É lógico que tem bastante diferença, porque numa indústria pequena você não tem executivos como numa grande indústria, mas, como eu disse, está muito assim na cabeça da pessoa em querer conduzir esses projetos, em querer implementar, em entender a necessidade dele e colocar aquilo como prioridade, né? Que ele precisa fazer aquilo e para poder conseguir chegar nos objetivos que ele precisa, né? E aí eu já vivenciei essas dificuldades em grandes projetos que a gente já fez, implementação de grandes sistemas que não deram certo, que deram certo, que funcionaram e que não funcionaram, e que acontece de forma semelhante em indústrias pequenas, né? O que a gente percebe é que se o sócio, no caso, quando a indústria é pequena, né, que o sócio está ali muito, não na linha de frente, mas comandando os projetos do negócio, se ele não tiver empenhado em fazer aquilo acontecer junto com a equipe, criando as reuniões de rotina para ver andamento de projeto, para ver como é que a coisa está indo, aquilo vai acabar ficando de lado e aí ele vai voltar ali para a informalidade dele, né? Mas veja, tem coisas interessantes. Eu já cheguei em indústrias, né, em início de projeto, que não se tinha nada, uma gestão completamente, vamos falar, não digitalizada, toda feita em papel. E as informações estarem ali todas à disposição, todas bonitinhas, né? Muito bem controladas, muito bem adequadas dentro do que o gestor precisava para tomar as decisões. Talvez ele não tivesse na velocidade que ele precisava, né? Mas estava ali as informações. E já cheguei em empresas com alta digitalização, com diversas tecnologias sendo utilizadas, e com processos de negócio não estruturados, onde as informações que se tinham não eram informações de confiança, né? Informações desestruturadas, e aí essas empresas acabam gastando, na verdade, muito dinheiro para reorganizar isso, readaptar, fazer limpeza de dados. Por isso que eu ainda penso que a cultura vem antes do digital, vem antes da tecnologia, né? Eu acho que isso precisa estar muito bem organizado ali para a coisa funcionar direito, né? Precisa ter o aval aí dos sócios ou dos gestores que estão conduzindo o projeto, em querer fazer aquilo acontecer, em querer fazer aquilo desempenhar bem, né? E aí, o que você vai usar de tecnologia para isso? Hoje você tem, lógico que hoje a gente está tendo um barateamento, né, do processo de uso das tecnologias,
Mas o que eu vejo hoje é que surgiram muito mais ferramentas do que a gente é capaz de utilizar, do que a gente é capaz de integrar, de saber direito como que a gente vai fazer aquilo funcionar direito, né? Eu acho que a tecnologia andou na frente da capacidade, né, nossa, dos gestores de poder entender aquilo e poder integrar tudo isso para usar bem, né? Eu acho que esse é o desafio que o gestor vai ter daqui para frente, né? Essa comparação que você fez, Leonardo, do cenário das duas empresas é bem interessante. E aí, como você muito bem citou, tem muito a ver com a questão cultural, pessoal, né? Assim, a gestão das pessoas e a própria liderança, mesmo o jeito de gerir aquele negócio. E essa questão da cultura, da aderência das pessoas ao novo processo, à nova tecnologia, à troca de ferramentas, seja qual for essa ferramenta para qualquer funcionalidade, muitas vezes encontra resistência. Como você, como consultor, gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência em relação, talvez, a algum cenário, alguma situação de resistência que você já se deparou em um projeto que você trabalhou. O quanto a aderência desse pessoal é importante para o sucesso daquele projeto de digitalização? Acho que é natural do ser humano se habituar a trabalhar de um jeito, a fazer de um jeito, a ter os seus rituais, seja ele a forma de acordar, a forma de escovar os dentes, ou você vai para o trabalho, a forma de fazer seus controles, a forma de abrir o teu e-mail, de fazer tuas planilhas, de usar o teu sistema. Então, quando você traz uma mudança de rotina, você acaba tirando da zona de conforto as pessoas, porque elas têm que fazer algo diferente do que elas estavam habituadas a fazer. E aí existe um desafio interessante, né, que a gente vê dentro dos projetos de transformação digital, porque eu acho que as pessoas tendem a sempre em o método que elas faziam antes, né? Mas então, se for numa troca de sistema, numa troca de rotina, ou em uma implementação de um novo processo, as pessoas, mas eu fazia de um jeito, e agora aqui é de outro, ou eu usava um sistema de um jeito, e agora eu vou usar de outro, e o outro sistema tinha isso, e esse tem aquilo. Então, eu acho que uma boa conversa, mostrando os objetivos do que está sendo feito, e mostrando para as pessoas que, olha, nenhum vai fazer tudo. Eu sempre costumo dizer assim, brincar que ser rico, bonito e com saúde ao mesmo tempo é para poucos. Porque mesmo que a gente tenha um sistema muito bom, uma tecnologia muito boa que ajuste um processo, a gente sempre vai encontrar limitações no meio do caminho, né? Agora, o que leva uma pessoa a mudar de fato, né? Eu acho que ao longo do meu caminho aí de consultoria, eu já participei de diversos projetos, né? E o que eu mais vejo assim como ponto crítico para dar fator crítico de sucesso, né, é a gente ter os objetivos muito bem alinhados da equipe sobre o porquê a gente está fazendo aquilo, para onde a gente está caminhando, o porquê que aquela mudança está sendo feita, né, para a gente poder garantir, ou pelo menos ter uma chance maior de êxito numa mudança como essa, né? Então, às vezes eu tomo a liberdade, né, de responder como um gestor do próprio cliente aonde eu estou atuando, né? Porque quando eu encontro resistência, a pessoa fala, não, mas isso é muito complicado. Não, mas isso aqui vai dar muito trabalho. Eu não aceito. E eu falo para a pessoa, eu não aceito você falar isso, porque a gente já está se limitando pelo começo. Não dá. A gente vai fazer, vamos fazer isso acontecer, vai ser bom para você, vai ser bom para a companhia. Então, eu acho que definir os benefícios para a pessoa, mostrar para ela o caminho aonde ela vai pisar, né?
Porque a gente não toma uma decisão de fazer uma mudança, né, de processo, colocar uma tecnologia que vai piorar o negócio, né? A gente quer trazer transformação digital, a gente quer trazer essas práticas para o negócio para melhorar. Então, se a pessoa não entender, se ela não visualizar que aquilo vai ser melhor e que para isso vai doer um pouco pelo caminho, vai custar um tanto. No começo vai ter uma mudança de rotina, de hábito, de cultura. Se ela não entender isso, não vai funcionar. Eu acho que o papel humano por detrás de qualquer mudança é fundamental, né? Ele precisa estar ali. É o que faz movimentar a roda da empresa, é o que perpetua a cultura, a marca da empresa. Realmente tudo começa por esse público interno. Quando a gente faz o processo de digitalização de alguma área, algum processo dentro da empresa, Leonardo, seja na escolha de um CRM, na escolha de um ERP, na escolha de um software para assinatura, assinatura digital, ou para expedição, qualquer que seja a área, existe ali 2 tópicos que são importantes. Primeiro, uma fase de planejamento, onde você vai investir muito tempo e energia escolhendo as ferramentas, pesquisando as melhores ferramentas, olhando o mercado, ver o que melhor vai te atender, e também um investimento que cada vez mais está acessível, mas não pode ser, mas ainda assim é relevante, que é o investimento financeiro mesmo. De que maneira você enxerga aqui a aplicação, depois de implantado esse novo processo, essa nova ferramenta aí rodando bem, seja ela de qualquer área, como isso pode voltar como benefício para a empresa, digamos que para pagar esse investimento de energia, para poder rodar esse projeto, e também investimento financeiro mesmo que foi feito? É muito difícil a gente mensurar financeiramente exatamente o retorno, porque eu acho que o ganho do intangível vai muito além do financeiro. Mas existem algumas métricas que a gente pode fazer em alguns tipos de processo. Então, o que a gente ganhou de velocidade em execução de ordem, o que a gente ganhou em tempo de processamento da informação, em redução de funcionários, né, de departamentos, que eu já vivenciei isso por diversos locais. Você acaba eliminando muito retrabalho, duplicidade de tarefas, você acaba ganhando uma acurácia melhor da informação. Então, é muito difícil você mensurar esse valor, né? Porque se você trabalhava, por exemplo, com uma planilha eletrônica, ou num papel, numa caderneta, você não tem uma confiança, né? Você manipula os dados da forma como você quer. Então, ainda dá para a gente tentar mensurar alguns indicadores aí mais operacionais. Então, quanto tempo eu levava para fazer um faturamento antes e quanto tempo eu levo para fazer um faturamento agora, né? Às vezes você pega lá um processo de expedição, de emissão de notas fiscais, que tudo era manual, feito nota a nota, né? Então, eu tenho que fazer lá, cadastrar um pedido de venda, para depois cadastrar uma nota fiscal e preencher todos os dados da nota fiscal, e aí depois eu gero a nota e eu bato lá na Cefaz e vejo se dá certo. E aí hoje, quando você tem uma tecnologia, você já pode simplesmente cadastrar ali o pedido e o sistema já faz tudo para você, já sai tudo pronto, você vai mais validar aquela informação. Você citou, Leonardo, a relação sobre menos atividades processuais, técnicas e operacionais, e mais atividades analíticas e que envolvem habilidades fora das atividades repetitivas, né? E aí a gente esbarra numa questão que é um pouco, entre aspas, polêmica dentro desse tema, né? Que é a questão muitas vezes aqui quem está nos assistindo, ele é um trabalhador da indústria e ele pode enxergar essa transformação digital como uma ameaça ao seu emprego, uma ameaça à rotina que ele tem hoje. Como você enxerga o novo papel que está sendo exigido para esses funcionários, trabalhadores da indústria, e você acha que há motivo para ter medo? O que fazer, né, para você ter ali o seu trabalho garantido, bem posicionado, acompanhando as mudanças que o mercado pede e, ao mesmo tempo, trabalhando com a tecnologia? Então, veja, eu trabalho muito assim na indústria do agronegócio, né?
também hoje. Estou mais voltado para essa área, embora ainda atenda diversos clientes da indústria, porque nós temos clientes da área de torrefação de café, né? Então, eu ainda tenho bastante clientes na indústria alimentícia. Mas um exemplo interessante, né, no agronegócio, nas fazendas, é que no passado as pessoas iam lá manualmente, né, com as suas ferramentas, ia arar a terra, ia preparar, e aí veio o trator. Poxa, já foi uma revolução muito grande, né? Na verdade, antes veio o cavalo, né? E aí depois do cavalo vieram as máquinas, vieram os arados, vieram os tratores. E aí você fala, né? Será que o trator tirou emprego de muita gente? Não. Assim, as pessoas precisaram aprender a pilotar o trator, né? E usar uma atividade mais intelectual, que é pilotar aquela máquina ali, para poder desempenhar o serviço. Com isso, a gente gera uma evolução do trabalho. A gente volta mais a uma prestação de serviço, né? E isso é muito legal porque a gente mexe mais com o intelecto, né? A gente vai fazer atividades mais inteligentes e que vai demandar mais da gente. Agora, as pessoas vão ter que ter a habilidade de cada vez mais se reinventar no trabalho e aprender através de estudos. A gente vai se transformando aí junto com as transformações de tecnologia, né? Eu só consigo enxergar isso com bons olhos. Agora, precisa estudar, precisa, né, o que eles chamam hoje, né, de lifelong learning, aprendizagem contínua. Então, assim, precisa se atualizar constantemente, mas também saber para que caminho que a gente está seguindo, né? O que a gente quer oferecer como serviço. Mas eu acho que tem muito conteúdo. Eu acho que a gente está caminhando para viver uma era muito interessante, assim. Eu acho que a digitalização está trazendo tudo isso para nós, né? Eu tenho ficado bem entusiasmado. Eu também, principalmente nós, né? Porque você que trabalha com tecnologia e vivencia isso nos seus clientes, e nós também por ser uma empresa de tecnologia. Leonardo, queria que você comentasse sobre, na sua visão, como um consultor pode apoiar o gestor na implantação de uma determinada tecnologia dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. Trazer uma tecnologia para dentro de um processo, uma área, um setor ali dentro da empresa, não é necessário um consultor, porém o papel de um consultor, ele talvez torne isso um pouco mais suave, ou mais assertivo, ou mais rápido. Como você enxerga essa relação entre como o consultor pode apoiar o gestor nesse processo de transformação digital da empresa? Quando você chega numa indústria, né, ou numa empresa para fazer algum projeto, seja ele de transformação digital, seja ele alguma necessidade específica que o cliente está precisando, você já vivenciou aquilo em diversos lugares, né? Então você sabe, né, pelo menos os fatores críticos de sucesso daquele projeto, o que pode dar certo, o que pode dar errado, como é que você conduz aquela situação. Então é interessante que hoje eu chego no cliente e eu começo a conversar. Ele começa a falar do problema dele. E eu já vivenciei o problema dele centenas de vezes. Então, em 15, 20 minutos de conversa, o cliente olha para mim e fala assim, cara, é isso, como é que você sabe? Parece que o linguajar, porque eu já vivenciei tudo isso. Então, aí ele dá abertura. Poxa, que legal, então vamos fazer dessa forma. Quando ele te dá abertura para fazer aquilo, e você traz a equipe, e você conhece os problemas do dia a dia, você facilita aquele projeto, né? Então, a coisa vai mais fácil, você vai conduzindo aquilo mais fácil, né? Você vai organizando, sanando os problemas, né? Tirando o dia a dia, né? Se organizando para a coisa funcionar melhor. Mas por que isso foi possível? Porque eu já vivenciei isso em diversos outros locais, né? Tem essa experiência. Então, acho que esse é o papel do consultor, né? A gente poder disseminar práticas entre empresas,
Leonardo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, está sendo realmente muito produtivo e prazeroso estar aqui com você. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está aqui nos assistindo em relação ao uso de tecnologia no dia a dia de uma empresa. O que você pode falar para quem está aqui nos assistindo sobre isso? Eu acho que existe uma ansiedade muito grande, natural dos tempos que a gente vem vivendo, de querer fazer as coisas muito rápido. E veja, o fator crítico de sucesso é cultura. E mudar a cultura não se muda do dia para a noite. Não é comprando um software que você muda uma cultura. Não é fazendo isso. Então, precisa ter paciência, implementar as melhorias aos poucos, com constância. Eu vejo muita gente que fala, eu quero um projeto aqui para 2 meses, para 4 meses. Não, em 4 meses eu entrego tudo aqui, eu vou mudar a sua vida. Cara, não vai mudar. Em 4 meses você não vai fazer nada. Em 4 meses você não muda uma cultura. Em 4 meses você não implanta um processo e controla ele eficientemente. Se a gente tirar as práticas lá vamos falar do Kaizen, né? De melhoria contínua, vamos falar do Lean, né? De Toyota. Qual é o tempo de maturação do Lean? São 5 anos. Não que a gente vai levar 5 anos hoje, mas as coisas levam tempo para serem construídas, né? Então, definir muito bem os objetivos e trabalhar para aquilo todos os dias e a coisa vai sendo construída com o tempo. Bom, Leonardo, muito obrigada pela sua participação. Para você que nos assistiu, muito obrigada também. E até o próximo Fale com o Especialista.